O Tite, ele é um cara que tenta sempre compor com o elenco ali, né, cara? Ele tem esse perfil conciliador, ele tem esse perfil de gestão de grupo, e às vezes isso exagera e atrapalha a tomada de decisão mais óbvia que a gente viu durante esse início de temporada aí, quando o Gerson voltou, que para tentar encontrar um lugar pro Gerson ali, ele acabou desconfigurando vários jogadores ali de posição. Até o momento onde o resultado e a pressão da torcida fez com que ele fosse obrigado a enxergar aquilo que está cristalino para ele. E com relação à zaga, que isso foi uma crítica do Manuel aí no superchat dele, eu acho que essa certeza ela ainda não está tão flagrante assim para o Tite escolher quem seria o natural titular com a venda do Fabrício Bruno, porque não que o Léo Ortiz não tenha qualidade, eu não tenha demonstrado isso, mas ele não teve tanto tempo para poder se apresentar como o principal zagueiro no caso de uma substituição. Ele até foi improvisado de volante uma vez. Eu não sei o que o Tite pensa com a escalação do Davi Luiz. Não sei se ele busca mais liderança em campo, mas também eu acho que o Léo Ortiz conseguiria entregar essa qualidade ali, porque ele também tem esse perfil mais de líder, assim como o Fabrício Bruno também tinha. A gente lembra do Fabrício Bruno várias vezes se indignando com o resultado do Flamengo, então assim, é importante você ter esses caras dentro de campo. Só que nesse caso, quando você tem o Léo Ortiz, que é um zagueiro que você contratou, você faz um contrato mais longo com ele por ele ser mais novo, enfim, você tem um plano de longevidade com ele no elenco, e ele é um zagueiro competente, para mim faz mais sentido ele ter sido titular na direita, já que o Léo Pereira, eu acho que ele não tem muito concorrência ali, porque ele é o único canhoto do time titular do Flamengo. O outro canhoto é o Bahia. Então, assim, resta a gente. Tomara que seja perguntado na coletiva. Não sei se vai ser perguntado. Eu acho que não. Eu acho que isso aí é uma percepção muito inteligente, assim, de você querer perguntar ali. Vão perguntar, sei lá, mais uma vez do Gabigol, provavelmente, enfim. Mas seria importante a gente saber se a ideia de colocar o Ortiz na esquerda é porque ele tem mais segurança no Ortiz. Pode ser que seja isso. Para mim, o Ortiz é mais competente, então eu vou pegar o meu melhor zagueiro e vou botar numa função de improviso para ele poder acertar mais do que errar naquela função. E aí, quando eu tiver o meu titular pela esquerda, eu devolvo o Ortiz para o lado direito e aí eu monto a minha zaga titular com os dois Léos. É o que eu gostaria que fosse feito. Assim como eu gostaria que o Lohan tivesse mais oportunidade, porque quando ele entrou, ele foi bem, e quando ele saiu, o Flamengo perdeu qualidade, que foi naquele jogo contra o Bolívar, que era um jogo importante. A gente até entendia o motivo de colocar o Arrascaeta, a gente tinha a esperança do Arrascaeta ter resolvido o problema físico dele e começar a jogar mais bola, só que isso não aconteceu de lá para cá. E se não aconteceu, isso precisa ser percebido e precisa ser alterado, pô. Hoje o Arrascaeta, cara, no primeiro tempo, eu tava vendo o jogo ali, só olhando para ele em campo, por várias vezes, mano, ele estava mal posicionado em campo, meio que colado num companheiro de equipe. Aí, se você tem dois jogadores no mesmo lugar no campo, você está deixando de preencher outro espaço que poderia criar oportunidade, enfim, desmarcar o jogador. E quando ele recebia a bola, cara, ele entregou a bola pro Milionários ali umas 4, 5 vezes seguidas, dando passes ruins. Então, assim, isso precisa ser enxergado, pô. Esse número ele precisa ser analisado. Ó, quem é que tá mais perdendo posse de bola? É o Arrascaeta? Pô, a gente precisa corrigir isso aí, cara. Ou tira ele, ou, sei lá, pede para ele é, acelerar mais o jogo, não sei, enfim. Então, assim, ele realmente hoje foi o jogador, para mim, que menos entregou futebol. Sorte do Flamengo, que o resto do time já tá tão ajeitado ali. Tão ajeitado não, né? Tá jogando muito melhor do que antes, que essa deficiência técnica que o Arrascaeta tá trazendo pro time não tá sendo prejudicial ainda, cara. Mas uma hora vai acabar sendo. E eu acho que vai demorar muito para mexer ali, ele vai ter que começar a fazer atuações bizarramente vergonhosas ali, prejudiciais para o Flamengo, para poder sair do time. E aí você está perdendo um moleque ali que está querendo jogar bola, que tem força física, que vai para o embate físico com os caras profissionais fortes ali, ele ganha disputa física. Então, assim, é o tal do perfil conciliador do Tite, de compor com o elenco, de querer deixar medalhão ali. Mas hoje, cada vez mais a gente começa a perceber que 2019 está ficando menos necessário no Flamengo, né? Quando entra um jogador de 2019 agora, acaba até dando um pouco de azar, mas, porra, comete um erro ali infantil, né? De não precisava ter entrado com aquela força que ele entrou. Ele não foi violento, ele foi forte. E acabou sendo expulso ali o Bruno Henrique. Mas é isso, cara. Se for só o Arrascaeta, essa panela, dos males o menos pior.
que é um jogador que ainda consegue ser genial em alguns momentos. Mas eu me incomodo em saber que tem o Lohan querendo jogar, pedindo passagem, jogando bem e não tendo oportunidade. Você falou, e eu fui puxar a informação, o Arrascaeta perdeu 20 posses de bola na partida de hoje. Um total de 20 posses de bola, e ele acertou apenas 78% de passes na partida de hoje. É um número baixíssimo para um jogador da qualidade que a gente sabe que ele já apresentou e para um jogador que realmente vem devendo muito futebol há um certo tempo. Só que, além de falar dele, né, Arthur, teve muita coisa boa hoje. Hoje, apesar de muito pé atrás, Davi Luiz fez uma partida maravilhosa. O Alan fez uma partida também de muito protagonismo, ajudando muito na marcação. Vou até olhar aqui os números de roubadas de bola do Alan, só para ver se... Ó, ele ganhou 13 duelos, tá? No chão. Ele ganhou 13 duelos no chão, acertou 92% dos passes, teve 98 ações com bola. E ele teve, deixa eu ver aqui, interceptações, não tem roubada de bola. Quer ver roubada, não estou achando roubada de bola. Enfim, uma partida muito boa também do Alan, e a melhor nota, obviamente, foi para ele, quem fez 2 gols na partida, Arthur. Pedro Queixada. Muita gente aí hoje foi, assim, teve uma partida de destaque, né? Gostei do que vi, apesar de não ter sido um jogo muito produtivo no segundo tempo, isso é um fato, o Flamengo diminuiu bastante o ritmo, jogou com o 3-0, mas teve muita gente que foi bem, né? É um jogo que você pode falar isso pro primeiro e pro segundo tempo com tranquilidade, porque o placar, ele assusta, né? Ele impressiona o placar, é um 3-0. Só que foi como eu falei no intervalo, né, do primeiro tempo. A gente ganha 2 gols praticamente do Milionários, claro, com o mérito de chegar até o ataque, de estar bem posicionado e etc e tal, mas a gente consegue esses 2 gols mais em demérito dos Milionários do que um mérito rubro-negro. E o Flamengo sabe aproveitar isso, tira da maneira correta, né, o ímpeto de buscar o resultado, já que estava com o resultado já conquistado gratuitamente, ainda consegue chegar ao terceiro gol ainda no primeiro tempo, e aí é o que você falou, jogou com o resultado debaixo do braço, não tem como não fazer isso, afinal de contas a gente ainda está no início da temporada, ainda estamos no mês de maio, aí agora entrando para junho, né, no meio do ano, só que não dá para você buscar gol, buscar jogadas durante 90 minutos, você já está com o resultado ganho, é furar a bola e tá tudo certo, é só curtir. Agora você falou do Alan, respondendo o Manuelzinho que mandou o superchat perguntando sobre a questão do Alan e o Pulgar, o Renan respondeu muito bem e eu concordo exatamente com essa situação. O Tite é um técnico que ele não vai pegar o cara que é o titular absoluto e esse cara vai machucar, o outro cara entra e joga, sei lá, X jogos, e aí quando esse maluco voltar da lesão, troca de novo, já volta para ser titular absoluto. Ele não faz isso. Ele é um técnico que é o famoso estilo paizão, né? A escola gaúcha de treinadores, como eu gosto de brincar aqui no canal. E o Tite faz exatamente isso. Ele quer ficar bem com todo mundo, né? Só que aí tem aquele ditado, né? Quando você quer ficar bem com todo mundo, existe a possibilidade de você ficar mal com todo mundo, né? Não dá para agradar a todos. Então, o Tite, numa dessas, ele vai ter que tomar muito cuidado agora com o Pulgar voltando, porque fatalmente, e aí é um problema bom para ele ter, mas fatalmente ele vai precisar definir qual será a sua base, né? Qual será o seu time titular base. E hoje, não só por conta da lesão do Pulgar, o Alan merecia a continuidade como titular por conta dos últimos jogos, enquanto o Pulgar estava machucado. Falei no pré-jogo, repito agora, foi bom o Pulgar ter entrado, era para o Pulgar ter entrado, ganhar minutos e ganhar ritmo de jogo. Eu acredito que nos próximos 2 ou até 3 jogos, o Tite vai manter o Alan de titular ao lado do De La Cruz e colocando o Pulgar aos poucos para ganhar minutagem e aí ter mais ritmo de jogo. Quando o Tite conseguir trazer tempo suficiente para o Pulgar jogar, deixando o Pulgar ainda melhor fisicamente e ainda melhor com tempo de bola, né, com tempo de jogo, né, ritmo de jogo, aí o Tite ganha 2 volantes para poder utilizar apenas um. Então quem acaba ganhando com isso é todo mundo. Ele mantém um dos dois e aí ele pode escolher daqui a um tempo se ele vai manter o Alan ou se ele vai voltar o Pulgar para titularidade, mas sabendo que tem no banco de reservas um volante à altura e pronto para substituir quando for necessário. Isso que é o mais importante, isso que é o mais legal,
Por isso que também foi bom ver o Davi Luiz entrar em campo hoje. Eu não esperava, desde anteontem que veio a notícia, eu não esperava que o Fabrício Bruno não jogaria, principalmente porque hoje seria a despedida dele. Até brinquei falando que ele entraria nos últimos minutos para fazer uma graça e sair, mas é muito arriscado. Concordo com o Tite não colocá-lo, né, que vá, né, para a Inglaterra com todo o nosso desejo de boa sorte lá para o Fabrício Bruno, atleta que com 28 anos vai para a Premier League, e isso não é comum no futebol, então não dá para você arriscar, ainda mais que era um jogo truncado, um jogo que na maior parte do tempo foi feio, muito bate-rebate nesse Flamengo e Milionários, então acaba que sem querer você pode fazer um jogador da Colômbia fazer o que o Bruno Henrique fez, e pegar o Fabrício Bruno, por exemplo, aí você perde uma transação milionária de um jogador que iria para a Premier League e de repente poderia não ir nunca mais. Então tá certo. Foi bom ver o Davi Luiz jogar. Jogou muito bem, me surpreendeu. Até brinco no pós-jogo que com Léo Ortiz e Davi Luiz teríamos uma zaga muito técnica, porque são dois jogadores que sabem muito bem jogar com a bola nos pés. E o Davi Luiz, no quesito marcação, no quesito zagueirabilidade mesmo, me surpreendeu, porque foi muito bem. Né? Talvez a dupla seria até melhor se o Tite tivesse colocado os dois na ordem certa, né? O Davi Luiz caindo pela esquerda e o Léo Ortiz caindo pela direita. O Léo Ortiz ficou um pouquinho abaixo. E eu atribuo esse pouquinho abaixo do Léo Ortiz, que não foi nada demais para mim, também foi pouco acionado, mas é um zagueiraço. Estou muito satisfeito com o Léo Ortiz de zagueiro titular ao lado do Léo Pereira, caso isso se confirme. Mas talvez seria melhor se o Léo Ortiz tivesse jogado na sua posição, onde ele atua melhor, que é o lado direito. Mas isso aí não vai mudar em nada, tá tudo bem, tá tudo certo. O destaque do jogo, para mim, fica de fato, né, não só com o Alan, que eu concordo com o Cleiton, fez um ótimo jogo, bem participativo, primeiro volante na maior parte do tempo, entra o Pulgar, ele vai para segundo volante de maneira equivocada na visão que eu tenho quando o Tite opta por colocar o Pulgar de primeiro e o Alan de segundo, mas depois ele altera isso. Ele deixa o Alan de primeiro e deixa o Pulgar mais livre no ataque, onde o time do Flamengo consegue melhorar um pouquinho mais, só que aí já vem um monte de substituições, todas assim que foram feitas, isso é um outro ponto positivo, por mais que uma delas não foi uma mexida pensada, foi a lesão do Ayrton Lucas, que a gente espera que tenha sido só um trauma de jogo, mas fora isso, o time acaba caindo de rendimento naturalmente, e aí você está com 3-0, tranquilo, não precisa forçar muito para matar o jogo. Flamengo classificado, é isso que interessa.